Olá pessoal, bem-vindos ao nosso canal Modo de Debug, e para o conteúdo da semana nós vamos trazer um tema que é extremamente importante e infelizmente é subestimado por grande parte da comunidade, que é a manipulação e a iteração da nossa aplicação para trabalhar com arquivos, arquivos TXT, arquivos CSV ou entre outros, A nossa proposta aqui é ilustrar para vocês, trazer essa realidade de que nem todas as aplicações elas interagem em cima de desenvolvimento via APIs. Conforme vocês vão adquirindo experiências e oportunidades ao longo da sua jornada, vocês vão perceber que é importante também a gente interagir com manipulação de arquivos, E aí vem aquela pergunta: qual a representação e a relevância de um arquivo igual a esse para a minha aplicação, e também um segundo arquivo apresentado aqui com uma estrutura, com um layout correspondente e algumas características adicionais? Qual seria a relação desses dois arquivos com a proposta do nosso projeto, que é trabalhar com a iteração das transações realizadas aqui para a nossa aplicação? Então, o que a gente quer mostrar para vocês é justamente isso, pessoal. Hoje, nós estamos vivendo, sim, a era das integrações, das APIs, web services, entre outros, Mas muitas das aplicações, principalmente instituições financeiras, ainda fazem uso de transferência de arquivos via, transferência de conteúdos de informação via arquivos tradicional. E aí, conforme vocês vão perceber, estes dois arquivos contêm as mesmas informações apresentadas na nossa figura, que vai fazer parte do nosso requisito complementar, E quais seriam as considerações destes dois arquivos de agora em diante? Então, o que a gente tem que entender é que nós temos dois arquivos, um dele com uma concepção de arquivo delimitado e outro com a concepção de arquivo posicional. Mas o que isso quer dizer? Basicamente, pessoal, um arquivo delimitado, ele é composto por todos os campos da nossa aplicação que transformamos pelos nossos objetos, e ele possui um delimitador. Que delimitador é esse? Pode ser um ponto e vírgula, pode ser um pipe, pode ser um cifrão, pode ser um espaço ou qualquer outra forma de delimitar cada campo da sua aplicação. Então, essa concepção de arquivos delimitados com ponto e vírgula é basicamente o que a gente conhece como os arquivos .csv. Então, vocês vão perceber aqui agora que cada uma das informações aqui estão separadas por um ponto e vírgula, caracterizando a separação, a divisão ou a identificação de cada campo do meu sistema. E aí, que campo é esse? Que sequência é essa a ser seguida a partir de agora? Conforme vocês vão perceber, qualquer arquivo que trabalha com essa concepção de integração, pessoal, eles precisam disponibilizar um layout. O que seria o layout? Layout é a documentação, a formatação e a identificação em relação aos campos que serão a composição do conteúdo em seu arquivo. Então, antes de você pensar em interpretar determinados layouts ou criar determinados layouts, você precisa consultar a documentação, avaliando o seu layout para considerar posições, formatações e limitações, Conforme aqui ilustrado, nós temos o nosso arquivo CSV, mas também nós temos o nosso arquivo posicional. Qual é a diferenciação do arquivo CSV para um arquivo posicional? Basicamente, pessoal, o arquivo CSV, como foi mencionado, ele tem um delimitador. Então, cada ponto e vírgula vai representar um campo do meu layout, certo? Baseado naquele objeto que eu estiver interagindo, naquela informação. Já o arquivo posicional, ele considera a seguinte característica: olha, determinados campos terão X posições para permitir o seu preenchimento. Por exemplo, um campo que representa data, Vamos imaginar que ele tivesse 8 dígitos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, certo?
depois viesse o campo nome da pessoa, que tivesse o tamanho máximo até de 50 caracteres. Então, vocês iriam começar a identificar que aquela informação estaria a partir da posição 8, né? Que é sempre menos 1 e 50 caracteres adicionais. Então, vocês iriam incrementando aquele documento com espaçamento, né, relevante de acordo com o que está determinado no layout. Conforme a ilustração aqui, ó, nós temos uma regra que determina que o campo CPF aparentemente tem um tamanho máximo de quantos caracteres? Vamos ver. Olha só, 15 caracteres, ok? Porque sempre a gente tem que considerar menos 1 aqui, ó. É a posição 15, ó, ok? Então, nós teríamos até 15 caracteres para o campo CPF. Depois, eu teria X caracteres, né, de espaçamento para o campo nome e assim por diante. Mas aí, concluindo, né, de onde vem este tipo de definição das colunas e dos seus comprimentos, posições ou regras? Mais uma vez, do layout que você vai obter de acordo com o seu projeto. Diante desse cenário, né, nós trouxemos aqui uma abordagem com base do nosso contexto atual, onde nós estamos construindo estes dois arquivos. Então, a partir de agora, a gente vai mostrar para vocês como os nossos objetos, que estão sendo evoluídos nas nossas aulas passadas, né, eles foram transcritos para estes dois documentos de agora em diante. Então, basicamente, o que vocês têm que avaliar é ter acesso ao nosso repositório. Vou clicar aqui para vocês visualizarem dentro de estudos, né, modo de debug, back, Java, está aqui o nosso aula PO, serialização ou transferência, né, de arquivos para objetos ou vice-versa. Então, eu vou aqui iniciar nosso IntelliJ, vou abrir este projeto, então eu vou colocar aqui, ó, aula PO serialização, e temos aqui o nosso projetinho já disponível para ilustração, né, para vocês aí explorarem. Conforme foi mencionado, nós estamos com as nossas classes organizadas por pacotes, e o grande contexto aqui agora é: precisamos criar um arquivo, né, CSV ou posicional dos cadastros ou de um cadastro do nosso sistema, né? Então, como foi que nós realizamos essa transformação? Então, aqui, como vocês podem observar, nós criamos o objeto até a sua respectiva conta. Veja só, isso aqui a gente abordou, né, nas aulas passadas. E agora eu preciso escrever os layouts, né? Eu vou escrever o layout delimitado e eu também vou ilustrar para vocês o layout posicional. Para que não ficasse todo o código no único método main, né, vamos dizer assim, nós criamos dois métodos estáticos com as respectivas atribuições ou finalidades. E aí, por ser estático, a gente consegue chamá-lo direto da nossa classe main. Então, qual é a concepção da gente criar um arquivo posicional? Muito simples, pessoal. A gente simplesmente pega o objeto, pode ser qualquer objeto, revisa o layout, esse layout de acordo com as posições, né, que a gente precisa determinar, e vai incrementando uma string. Então, desta forma, você está dizendo o seguinte: olha, essa string, a primeira posição vai ser campo tal, ponto e vírgula. A segunda posição vai ser campo tal, ponto e vírgula, até vocês concluírem a elaboração de uma string final, né? E aí, depois dessa string final, você realiza a escrita em um arquivo. E quando a gente fala de escrita na linguagem Java, a gente tem um ecossistema de alternativas para você escrever conteúdos na linguagem Java, né? Mas, obviamente, a nossa plataforma aqui, né, pessoal, já dispõe de todo esse arsenal conceitual. Então, vocês vão encontrar aqui em classes exemplos para trabalhar com arquivos de forma tradicional. E se você quiser dar um upgrade, você já pode selecionar aqui a última versão para trabalhar com manipulação de arquivos na linguagem Java, que nós conhecemos como Java New ou Java New I/O, né, que é a nova estrutura de input e output da linguagem. Então, aqui, pessoal, nós já fizemos um trabalho para ilustrar para vocês como é simples a gente trabalhar com manipulação de arquivos, tanto para a escrita
quanto para a leitura aí dos arquivos em sua aplicação. Então, recomendo que depois vocês deem aquela espiadinha, tá? E aí, para nós prosseguirmos, vamos trazer abordagens práticas para o nosso desafio. Conforme mencionado, pessoal, a gente precisa de uma string, e essa string a gente está criando um conteúdo, e esse conteúdo a gente está appendando, a gente está incrementando, a gente está adicionando conteúdo em uma string universal, né? Uma string que ela consegue ser incremental. E aí a gente está usando uma classe utilitária, né? Uma classe de grande potencial que é a String Builder. Então depois a gente recomenda que vocês pesquisem as particularidades de string versus string builder de agora em diante. Bom, então nesse caso aqui, ó, eu vou ilustrar para vocês que a única coisa que eu estou fazendo é pegando linha após linha, né, daquele nosso cadastro, estou rateando, né, pegando as suas características e depois incrementando com ponto e vírgula. Ah, eu poderia ter outras estratégias mais otimizáveis? Poderia, pessoal, mas nesse primeiro momento a gente vai trazer o aspecto mais trivial. Então, conforme vocês podem perceber, aqui não tem muito mistério para a gente gerar aquele conteúdo, tá? Então, eu vou até tirar essa linha aqui, porque eu só estou gerando um cadastro, eu não estou gerando mais de um cadastro. Se vocês estivessem criando um arquivo com vários cadastros, que tivesse uma lista de cadastros, vocês iriam precisar de adicionar uma linha a cada iteração. Então, eu vou deixar aqui como comentário. Se você quiser se desafiar e dizer o seguinte, não, eu quero gerar um arquivo com 2 cadastros ou 3 cadastros que venham em uma lista, aí você tem que lembrar de adicionando uma nova linha a cada iteração. Isso vai ser desafios para os próximos capítulos, mas já fica aqui aquele objetivo para você dar uma avançada nos seus estudos, tá? Aqui nessa linha 70, vejam só, nós só estamos imprimindo, né, tendo aqui uma espiadinha do conteúdo que vai ser gerado. Mas o grande ponto em questão a partir de agora é o poder das classes da linguagem Java para a gente realizar escritas dos nossos conteúdos. Então aqui vocês estão percebendo, pessoal, que escrever um arquivo em Java nada mais é do que montar um conteúdo. Este conteúdo é uma string, certo? E localizar um caminho, um path, e chamar classes que realizam escritas. Então, desta forma, você está conseguindo aí montar um desafio que muitas das vezes poderia ser um mistério para você, né, conseguir fazer as devidas implementações em um desafio, em um trabalho acadêmico ou em outras situações aí do seu dia a dia. Então, nós estamos aqui montando o nosso conteúdo. Aqui a gente vai só constatar. Depois vamos escolher um caminho. Veja só que a gente está escolhendo um arquivo. Por ser Windows, você tem que colocar as 2 barras. Se você estivesse usando o Linux, poderia ser só uma, tá? E assim por diante, ok? E aqui nós estamos escrevendo o nosso arquivo. Esta linha 75 é uma pegadinha que muitas das vezes a gente passa despercebido, pessoal. E para escrever um arquivo, a gente precisa previamente ter toda a estrutura de diretórios desses arquivos. Então, o que eu estou fazendo aqui é, antes de mandar escrever o arquivo, este arquivo de destino, eu vou buscar o seu parent. Parent é todo o diretório deste arquivo, certo? Eu vou mandar criar os diretórios se não existir, tá? Então, aqui nós temos uma abordagem bem prática para ilustrar a todos vocês, tá? Então, eu vou vir aqui, vou fechar esses 2 arquivos, vejam só. Vou pegar o nosso diretório, se eu não me engano, está em modo debug files. Eu vou apagar os 2 arquivos, né? Vamos colocar aqui modo de debug para vocês acompanhando, né? Ó, veja só, estou em modo de debug a criação do nosso arquivo CSV. Lembrando, né, que os nossos objetos já foram constituídos. Vamos ver aqui, modo de debug. Executando e voilá. Observe que o primeiro ponto que eu avalio para escrever um arquivo, pessoal, são se todas as características que vão ser escritas foram preenchidas previamente no nosso cadastro. Então, vou confirmar aqui,
passo o mouse em cima e posso interagir no nome, a data de nascimento, o CPF. O endereço é um outro objeto com as suas características, muito bem. O estado civil e o telefone tipo não foram preenchidos. Mas esses campos, eles precisam ir na escrita do arquivo? No primeiro momento, não. Mas se for um requisito, você precisará garantir que esse telefone viria sendo informado ou você teria que fazer uma tratativa em caso esse campo for nulo. Então fica aqui já uma dica, né, e um desafio para vocês tratarem situação de quando um campo for nulo, o que vocês fariam no preenchimento do arquivo CSV ou qualquer outro posicionamento, né, diante do teu cenário, para que não gerasse um erro na sua aplicação. Então lembra das tratativas do Null Point Exception? Aqui seria muito relevante de agora em diante, tá? Então nesse primeiro momento eu vou só liberando aqui, né, a nossa execução. Vamos ver. Vamos executar aqui, opa, passando o F8, né, que é o debug do IntelliJ, e veja como está ficando o nosso conteúdo. Nosso conteúdo ele está vazio. Vou passar a primeira informação, já recebeu o CPF, agora já tem o nome, depois a data de nascimento, vamos ver se está ficando como a gente imaginou, está indo muito bem. Depois vai vir o sexo, muito bem, e assim por diante, né? Mas vamos agora pegar a impressão. Vamos vir aqui, ó, já imprimi, né? Ó, o nosso conteúdo, como está bonitinho. Vamos colocar aqui em modo debug. Nosso console. Está aqui o nosso conteúdo, pessoal. Então vamos soltar aqui a nossa execução e esperar que seja realizado a escrita. Como desafio, como estamos no modo de debug aqui, a aplicação está aguardando. Então eu vou apagar esse files, porque só ele que a gente pode apagar. Vou apagar e vou fazer a seguinte execução. Vamos liberar a linha 75, Create Directories. Vamos ver o que aconteceu. Voltou aqui o nosso arquivo files. Muito bem, né? Então, a nossa função está bonitinha. Liberamos a execução. Vamos ver. Agora, temos os nossos arquivos mais uma vez. Então, temos aqui o arquivo delimitado, totalmente restaurado, ó, vamos ver, disponível aí para nós integrarmos com os nossos sistemas, né, ou parceiros de agora em diante, mas também vamos mencionar o arquivo posicional com as suas particularidades. O arquivo posicional, pessoal, ele tem um pouco mais de cenários de regras de negócio que a gente precisa, a partir de agora, adquirir um know-how, uma experiência um pouquinho mais relevante. No conceito do arquivo posicional, vamos fazer aqui uma jornada, aqui, uma analogia, tá, pessoal? Vamos imaginar que um campo específico, no caso, o nome da pessoa, o layout determinasse que pudesse ser no máximo 30 caracteres. Então, imagina que o nome Gleison Sampaio, ao ser digitado em um sistema de layout posicional, ele precisará ter mais X caracteres, que são espaços em brancos, de agora em diante, né? Vamos simular que essa seria a estratégia para preencher, né, atender esse requisito. Porém, existem outros nomes, esses nomes poderão superar os 30 caracteres. Nesse caso, eu terei que cortar, né, reduzir, né, da esquerda para a direita esses caracteres para preencher o tamanho máximo que foi determinado em nosso layout. Então, como é que eu faria essa estrutura, né, a partir de agora? Inclusive, eu acho que eu tenho aqui um nome, vamos supor, ó, este nome aqui, um dos meus mentores, né, esse é o nome dele, e eu gostaria de cortar, né, reduzir para a quantidade máxima de caracteres determinadas. Então, eu acredito que eu deveria ter somente até esta definição de nomenclatura. Vamos ver, realmente, eu estou na posição 30. Então, o meu arquivo seria basicamente desta forma. Ó. Se eu tivesse esses dois cenários, o nome Gleison preenchendo com espaço em branco e o outro sendo cortado parcialmente o seu nome. Então, como é que eu faria isso nesse primeiro momento, né, para fazer um algoritmo que tivesse essa lógica? Então, trazendo um aspecto
que você não entende dos recursos da linguagem, né? Que você ainda não tem esse know-how, essa experiência, o que você iria fazer? Você teria sua string, né? Com a lógica quando não se conhece os recursos básicos da linguagem. Essa lógica você pegaria a variável ou valor, né? Para poder fazer essa citação e teria que fazer uma tratativa de regra de negócio em todos os seus campos. Olha só a complexidade, né, pessoal? Vocês primeiro iriam verificar se aquela variável, né, aquele valor seria maior do que 30. Se fosse maior do que 30, você ia dizer para aquela variável e agora você teria que realizar um substring. E aí vem mais uma pergunta, o que é uma substring de uma variável do tipo string? Né? São questionamentos para a gente exercitando a partir de agora. Substring, pessoal, é a capacidade que eu tenho de obter partes da minha string a partir do ponto zero a um tamanho máximo, ou a partir de um ponto inicial até um tamanho máximo. Então aqui eu estou dizendo, olha, se for maior do que 30, por favor, corte, certo? Então essa seria a minha iteração. E se não fosse maior do que 30, se fosse o contrário, né? Fosse menor que 30 e a gente precisasse preencher de agora em diante, né? Então eu teria que fazer um while para verificar aquela variável, verificar o tamanho desta variável, realizar uma incrementação, quer dizer, olha, uma concatenação com espaço em branco até que aquela variável tivesse 30 caracteres. Olha o trabalho, né, pessoal, que a gente precisaria executar simplesmente para podermos aí chegar num requisito que é relativamente simples quando a gente entende e domina a linguagem. Falando em domínio da linguagem e recursos essenciais, recomendo vocês estudarem os recursos necessários e mais relevantes da classe string através da sua documentação, né? Esse é um dos recursos bem avançados que eu já vou trazer aqui, aquela motivação, aquela inspiração para vocês aí dar o upgrade em relação aos recursos da linguagem que você já vem estudando. Então, aqui eu estou fazendo através de uma função de formatação pela classe string aquele trabalho que a gente deveria realizar em cada um dos nossos campos, né? Então vejam só como a gente consegue reduzir. Vou só comentar aqui, pessoal, para não perdermos aqui a lógica, né? E vocês poderem constatar, né, na sua máquina aí após o download, né? E aqui eu vou deixar comentadinho, ok? Então, desta forma, pessoal, isso aqui é uma abreviação desta lógica que a gente teria que fazer para cada campo, ok? E aqui eu estou dizendo que, olha, pega cada campo e faz essa formatação mínima e formatação máxima de caracteres. Então, se for menor que 30, você vai preencher com espaço em branco e colocando à esquerda. Se for maior que 30, o limite máximo será 30 caracteres para o campo nome. Então, vamos fazer um teste aqui para a nossa situação. Vou executar mencionando que é Gleison Sampaio. Vamos executar. Olha aqui, Gleison Sampaio e a quantidade de espaço em branco que nós tivemos. Esse material tem que estar no nosso arquivo. Aqui, ó. Ok? Agora vamos mudar a nossa variável aqui, ó, que não é mais Gleison Sampaio, vai ser nosso amigo Raimundo, né? Cadê? Aqui, ó. Jogar. Sendo que a variável vem do nome, né? Então vamos aqui, ó, para vocês verem. Vou mudar. Só Raimundo. E olha só, Raimundo Nonato Loureiro Casti. Coladinho com a data, porque são os 30 caracteres conforme a especificação do nosso layout. Então espero que vocês tenham curtido essa abordagem sobre layouts e manipulação de arquivos na linguagem Java. Nos próximos vídeos nós iremos abordar sobre manipulação de arquivos JSON e futuramente a gente vai fazer o inverso, tá, pessoal? Vamos pegar esses arquivos e converter em objetos para a nossa aplicação. Boa semana, pessoal!